Que Deus te abençoe, meu irmão, irmãs, em Cristo Jesus. Que a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. O apóstolo Tiago, ele diz em uma de suas cartas, ou melhor, na sua carta, na sua epístola, a epístola universal do apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 22. Ele diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas cumpridores, aqueles que praticam a palavra de Deus. Deus se agrada quando nós colocamos a sua palavra em prática. Toda a palavra de Deus, ela tem que ser colocada em prática, porque Jesus Cristo deixou claro ali em São Mateus, capítulo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, toda a palavra de Deus, ela tem que ser praticada. Se Jesus Cristo nos ensinou que o batismo tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo, por que vamos praticar contrário à palavra de Deus? Se ele nos ensinou que devemos invocar o seu nome no batismo, então vamos ser cumpridores desta palavra. Porque quando nós somos cumpridores da palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados, seremos bem-sucedidos, seremos fortalecidos na fé, cresceremos na espiritualidade, receberemos os benefícios espirituais que Deus prometeu na sua palavra. Se a palavra de Deus ensina que a Santa Ceia tem que ser feita com pão asmo e vinho puro, e após a ceia, o lava-pés, no Evangelho de João, capítulo 13. Então, vamos ser cumpridores, porque se nós ouvimos estas verdades escriturísticas da palavra de Deus e não praticamos, seremos achados em desobediência à palavra de Deus. Porque todo aquele que não persevera na doutrina de Deus, a palavra, ele é um prevaricador. É um rebelde que vai além daquilo que está escrito. Isto é desobediência à palavra de Deus. E ninguém sendo desobediente às verdades da palavra de Deus não será bem-sucedido, não será bem-aventurado. Porque, voltando ao assunto da Santa Ceia, que deve ser feito com pão asmo, você pode observar lá no princípio, Gênesis, a Bíblia fala que quando Abraão voltou
da matança dos reis, e ele teve aquele encontro com Melquisedeque, ele tomou a Santa Ceia, dada pelo próprio Deus, e Deus deu a ele, a Bíblia fala, pão e vinho, pão asmo e vinho. Nós vemos também, isso está em Gênesis 14, se não me falha a memória, nós vemos também o povo de Israel em Êxodo capítulo 12, falando ali da Páscoa, eles foram feitos da mesma maneira. A Páscoa foi feita com pão asmo, vinho. Então, todas as coisas de Deus, elas têm que ser feitas corretamente, conforme a palavra de Deus nos manda, nos ordena. Vamos observar aqui, a Bíblia fala a instituição da primeira Páscoa, em Êxodo capítulo 12. Então, aqui está escrito, no versículo 12, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmo. Ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então, não poderia haver por 7 dias pão levedado, mas teria que ser pães asmos. Então, ali está a palavra de Deus, conforme o Senhor Jesus, o Senhor Deus nos ensinou. E o profeta de Deus, o profeta Moisés, cumpriu a palavra de Deus na sua totalidade, porque o Moisés, o profeta chamado por Deus, ele foi obediente a Deus no que diz respeito à sua palavra, nos seus ensinamentos. O profeta Moisés nunca se envolveu em heresias, nunca se envolveu em idolatria. Ele foi um homem íntegro na doutrina, nos mandamentos de Deus. Ele teve a sua falha, mas a sua falha humana, como qualquer homem tem. Mas no sentido doutrinário, da doutrina da palavra de Deus, ele foi um homem perfeito, obediente a Deus. Nem todos o povo de Israel tiveram esta obediência à palavra de Deus. Muitos, lá no Egito, ou melhor, lá no deserto, desobedeceram à palavra de Deus. Uns caíram por
prostituição, outros caíram por tentar a Deus. Lê 1 Coríntios capítulo 10, que você vai constatar estas verdades da palavra de Deus. A Bíblia diz, aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo falando aos irmãos coríntios, e ele toma como exemplo o povo de Israel que desobedeceram a Deus, mas nem todos. Mas a maioria desobedeceram a Deus, não foram cumpridores da palavra de Deus. Ele diz aqui, olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, Cristo estava lá no deserto com eles. Aquela pedra que foi ferida, por representação, era Cristo. Mas Cristo estava com eles, na forma de uma coluna de fogo, de uma forma sobrenatural. Eles, durante o dia, eram guiados pela coluna de fogo. Durante a noite, pela coluna da nuvem. Deus nunca os deixou. Deus nunca abandonou aquele povo. Foi eles que abandonaram a Deus, viraram as costas para Deus. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos dando as costas para Deus. E a Bíblia nos exorta, nos ensina para que nós não caiamos no mesmo exemplo de desobediência, como eles caíram e foram destruídos pelo destruidor. A Bíblia diz que estas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Eles se prostituíram. E hoje muitos estão se prostituindo espiritualmente. Idolatria, falsas doutrinas, ismos, isso são prostituição espiritual. Muitas coisas estão acontecendo hoje porque muitos não estão atentos ao que o Espírito Santo está nos falando, está nos advertindo. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis. Quantas pessoas caem por murmurações, por ficar murmurando, e muitas das vezes murmuram sem razão. Eles lá no deserto tiveram até razões para murmurar, para ficar se queixando. Hoje muitos, por coisas mínimas, já estão murmurando, já estão se queixando, um contra o outro. Porque é um espírito maligno, que levam as pessoas a ficar murmurando, se queixando um contra os outros, um contra o outro. E disto Deus não se agrada. Muitas vezes somos testados, provados,
e começamos a murmurar, sendo que aquilo é para o nosso próprio crescimento espiritual. A Bíblia fala, ora, tudo isto lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, estejamos atentos ao que o Espírito Santo está nos mostrando na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que nós devemos estar atentos. Atentemos nós para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Hebreus capítulo, eu creio que é o capítulo 11, o capítulo... Não me recordo agora o capítulo, mas eu creio que está em Hebreus, capítulo 2. Nós temos que estar atentos para as coisas que já temos ouvido. Portanto, convém nos atentar com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, sendo anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, meus irmãos, estejamos atentos aos avisos de Deus. E não sede simplesmente ouvintes da palavra. Porque aqui o apóstolo Tiago está dizendo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Então é necessário que sejamos cumpridores para que não sejamos atingidos por aquele espírito chamado amnésias. A amnésia espiritual. O profeta de Deus pregou para nós a mensagem amnésia espiritual. As pessoas estão vivendo hoje, os crentes, na sua maior parte, em amnésia espiritual. Já não se lembram mais das ordenanças de Deus, dos mandamentos de Deus, para cumprir. Porque a amnésia espiritual começou lá no Concílio de Nicéia. Já eles não se lembravam mais do único Deus verdadeiro, porque deram ouvido a espíritos errados. Já não se lembravam mais do verdadeiro batismo e começaram a negar o verdadeiro nome de Deus no batismo. Porque entraram no espírito de amnésia. Mas o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo, ele tira de nós toda a amnésia espiritual. A Bíblia diz isso, que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. Isso é, ele tira de nós toda a amnésia espiritual. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. E nos faz lembrar de todas as verdades, e mais do que isto, nos revela toda a verdade, e nos esclarece todas as verdades de Deus. A Bíblia nos
nos mostra que aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera. Tem que haver uma perseverança naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real, naquilo que diz respeito à palavra de Deus, se necessita de perseverança. E para haver uma perseverança, se necessita uma fé verdadeira na palavra de Deus. Se necessita de uma convicção no coração, para não seres ouvintes, esquecidos. Então, não sendo ouvintes esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, todo aquele que persevera na palavra e nisto cumpre a palavra, será bem-aventurado. Porque a Bíblia, em Samuel, capítulo 15, diz que você ser o cumpridor da palavra de Deus é melhor do que você sacrificar. Obedecer, diz lá, é melhor do que sacrificar. É melhor alguém ser obediente a Deus do que se sacrificar, fazendo sacrifícios, mas não obedece. Então, Deus se agrada da obediência à sua palavra. Então, aqui nos mostra uma verdade bem esclarecedora para nós, porque o apóstolo Tiago, irmão, foi um dos apóstolos que mais falou a palavra de Deus de uma forma tão clara. Ele foi um apóstolo que falava diretamente, ele não rodeava para falar. Você vê que a sua carta, que são apenas 5 capítulos, mas são cartas que foram escritas de uma forma bem clara, que qualquer pessoa pode entender. O Espírito Santo, ele não complica as coisas. O Espírito Santo, ele esclarece para nós todo o programa de Deus. Todo o programa de Deus é esclarecido pelo Espírito Santo. Agora, o profeta pregando a mensagem demonologia no estado religioso, ele fala do nosso pai Abraão. Abraão foi o começo da nossa fé, ele diz. Abraão tinha a promessa. E Deus chamou Abraão porque ele era um grande homem, creio, não Senhor. Abraão era um homem simples, um homem comum. Ele veio da Babilônia para a terra da Caldeia, na cidade de Ur, e Deus o chamou e fez seu pacto com ele incondicionalmente. Vou salvar-te, não somente tu, Abraão, mas a tua semente incondicionalmente. Isso quer dizer, não depende, não importa a sua condição, é incondicional. A salvação, ela é incondicional, não importa a sua condição. Porque a graça de Deus, irmão, não nos deixa permanecer no pecado. A Bíblia nos mostra, permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum.
Porque a graça de Deus nos livra de todo pecado, nos liberta de todos os pecados. A graça de Deus nos faz triunfar sobre todos os pecados. Toda a incredulidade cai por terra quando a graça de Deus nos alcança. Deus faz um pacto com o homem. E cada vez o homem invalida seu pacto. É o homem que é o desobediente a Deus. É o homem que desobedece. Que quebra o pacto. O homem nunca guardou seu pacto com Deus. A lei nunca foi guardada, diz o profeta. Não conseguiam guardar a lei. Cristo veio e quebrou a lei. Ele mesmo. Porque a graça já tinha provido um Salvador. O único que cumpriu a lei ao pé da letra foi o Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei. E assim estabeleceu a graça. Porque a lei de Moisés tinha que ser cumprida ao pé da letra. Então, o homem nunca foi capaz de guardar, de cumprir toda a lei ao pé da letra. Mas Jesus Cristo veio e cumpriu. A Bíblia nos mostra que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, nós temos que ser, irmãos, cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. Porque a salvação, sendo ela executada, veio ser a eterna salvação daqueles que lhe obedecem. A salvação, ela foi estendida para nós, a graça de Deus. A Bíblia diz que a graça foi dada para todos nós. A graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Mas é necessário ser aceito, ser recebido. Como você pode ser perdoado se você não recebe o perdão? Se você não aceita o perdão? Porque o perdão, para ser efetivo, ele tem que ser aceito. Ele tem que ser recebido. Ao ponto que o profeta de Deus diz que no Calvário encerra todo o assunto do pecado. Para todos aqueles que aceitam, aqueles que creem, aqueles que recebem o sacrifício, mas aqueles que rejeitam, aqueles que viram as costas para Deus, como pode ser efetivo na sua vida se você rejeita os mandamentos de Deus? O sacrifício do Calvário, ele foi efetuado há mais de 2000 anos atrás e até hoje está em plena vigência. Aqui no Evangelho de São João, capítulo 12, o capítulo 12, do versículo 47, está escrito: se alguém ouve as minhas palavras e não crê, o Senhor Jesus Cristo falando, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que eu julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.
Então, esta mesma palavra, escrita nesta Bíblia, julgará todos aqueles que não recebem a palavra de Deus. Naquele dia será julgado e condenado todos aqueles que rejeitaram a verdade de Deus. Mas aqueles que a recebem, aqueles que abraçam esta verdade, pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo, receberá a salvação e estará no repouso eterno de Deus, no descanso eterno de Deus. O Espírito Santo é um descanso para a nossa alma. Então, meu irmão, que Deus te abençoe e que estas verdades te salva, te cura, te liberta e te dê aquilo que você necessita, no nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por mais este dia e creio que cada irmão nesta manhã que está ouvindo também está com seus corações agradecidos a Deus, porque nós temos que agradecer a Deus por todos os dias da nossa vida, pela vida natural, pela vida espiritual. A Bíblia nos exorta, nos ensina que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que dar graças a Deus em tudo. Vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Amado e eterno Deus e soberano Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço a Ti, Senhor Deus, por mais este dia que o Senhor tem me concedido, pela vida, pela Tua misericórdia ter me sustentado, pela Tua graça ter me alcançado. E também, ó Deus, eu oro, Pai Celestial, pelos irmãos ouvintes nesta manhã, e também, ó Deus, eu oro por aqueles que irão ouvir posteriormente. Que o Senhor abençoe a todos com as ricas bênçãos dos céus, com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu poder curador, com o Teu poder transformador. Sejam todos abençoados, enriquecidos. No nome de Jesus Cristo, ó Pai eterno, eu te agradeço por tudo, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém.